convite que ela me mandou, do chá beneficente. E foi assim, para a glória de Deus, teve gente que nem me conhecia, foi lá ajudar a colocar o telhado, porque se a gente fosse pagar, seria mais caro. E eu já estava para dar esse culto de agradecimento há muito tempo, e não consegui. Eu falei, vai ser no momento certo. Até falei com o pastor semana passada, pastor, eu preciso agradecer a Deus pelo telhado que foi posto na minha casa, agradecer a Deus. Mas eu nem me lembrava que hoje era dia dos pais, né? Mas Deus sabe todo o tempo que Ele escolheu foi esse. Então, eu tenho muita gente para agradecer, assim, a Leandra, o Josivaldo e a Céia, a Dani, a Lúcia, a Vera, a Silvana, tá? A Rose, a Vani, sabe? A gente às vezes não quer esquecer muitas das pessoas, mas a gente acaba esquecendo. A Regina e o Sérgio, a Gisele, né? Juliana e o Wellington. Gente, é muita gente assim que... Não contei tudo para a igreja, porque Deus coloca aquelas pessoas que a gente sabe que pode estar nos ajudando e outros que podem estar orando. Então, eu tenho muito que agradecer. Só de eu estar dentro da minha casa, eu sei que o que a gente pede, a gente recebe, né, pastor? E o meu maior sonho era ver meu telhado. Eu sei que a casa ainda está precisando. Mas só de estar deitada e não chover dentro da minha casa, eu poder cozinhar e a água não estar pingando em cima do fogão, eu agradeço a Deus, sabe? Assim, quem passa é quem sabe. E, assim, às vezes as pessoas, que nem ontem eu estava falando, as pessoas falam assim, você tem filho, você tem isso, você tem aquilo. Mas eu não quero saber dos meus filhos, entendeu? É eu e Deus. Estou orando para que cada um venha para a casa do Senhor, porque todo mundo é desviado, tá? Hoje eu saí de casa, a Cacá estava lá com isso aqui inchado, e a mãe dela estava lá no bar. Não tem vergonha de falar não, tá, gente? Mas é uma luta, sabe? O outro foi lá, minha filha falou, mãe, ele não vem nem aqui. Falei, tu está esquentando? Eu já não estou mais esquentando com isso não, mas Deus está vendo. Eu só quero que Deus saiba que eu estou orando. Eu oro cada dia mais pelos meus filhos, pelos meus netos. Sabe, o pastor e a pastora sabem os processos que a gente está passando lá. E eu tenho pedido oração, entendeu? Tem muitas coisas aqui que Deus não deixa a gente passar para todo mundo. Mas Deus bota aquelas pessoas que a gente sabe que pode estar ali junto de nós, entendeu? Então, irmãos, eu só tenho que agradecer. Eu sei que tem muita gente que eu não falei o nome, mas Deus sabe. E que eu creio que Deus está abençoando. E eu agradeço muito, muito, muito mesmo pela vida da Rose. A Rose foi a pessoa que me ajudou muito, sabe, irmão? E não tirando meus pastores que oraram, que vocês moram aqui no meu coração, e a igreja, tá, gente? Mas é isso que eu tenho que passar, porque a minha gratidão hoje é a Deus, por tudo isso que aconteceu na minha vida. E eu creio que por mais Ele fará na minha vida ainda. E eu venho agradecer ainda ao Senhor. Amém? A gente vai orar, vamos orar agradecendo. Sabe, irmãos, muito difícil você vai ver, tanto eu quanto a pastora Liliane, a pastora Marcele, fazendo menção de nome de irmãos aqui. Porque todos esses irmãos que são daqui, outros passaram por aqui, são bênçãos, né, Cláudia? E uma coisa a gente tem aprendido, a pastora Liliane fala muito isso, tudo na nossa vida são sementes e haverá colheita. Eu tenho certeza que todos esses que você listou e outros que você falou que não lembrou o nome, eles não fizeram porque te amam. Eles fizeram porque sabem aquilo que você carrega. E a Bíblia fala muito de profetas anônimos, não é, irmãos? Profetas que nós nem sabemos o nome, homens e mulheres levantados por Deus. Que vocês continuem semeando, não só na vida da Cátia, não só na vida de um outro irmão, porque tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, você precisa, antes de tomar qualquer decisão, entender
que servir a Deus é ter amor por vidas. Então é muito importante isso. E eu sou grato. Para mim é muito alegre, muito feliz ouvir um testemunho desse. Porque essa casa é uma casa abençoada. Todos que por aqui passam não são só abençoados, são abençoadores. Nós vamos agradecendo a Deus. E por onde esses irmãos estiverem, que eles recebam a porção e que eles continuem agora abençoando a outros. E que Deus levante outros para que nós possamos abençoar e sermos abençoados. Porque essa igreja é uma igreja que vive em renovação. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Pai amado, pela vida da Kátia. Te agradeço, Senhor, pela vida desses irmãos que foram mencionados. Porque tudo aquilo que foi feito, ninguém fez para aparecer, para ser lembrado. Todos fizeram por amor, por aquilo que eles viam na vida da Kátia. Eu te agradeço por cada semente lançada e que essa semente, ó Pai amado, possa florescer não só na vida da Kátia, mas também na vida deles. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o dono dessa casa. E não foi só um telhado, foi Deus mostrando que Ele ouve as orações e é Ele quem toca nos corações. Eu te agradeço porque o Senhor fez no passado e está fazendo hoje e continuará fazendo amanhã. Aquele que celebra, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero dar só um aviso que o Wellington estava me lembrando ali, se não vou esquecer, né? Dia 13, começa o grupo de apoio. Alguém tem dúvida do funcionamento do grupo de apoio? Se você fala que não tem, mas eu sei que tem, deixa eu te falar. O grupo de apoio, nós temos uma psicóloga na casa, psicóloga, terapeuta, né? E a irmã nos trouxe esse projeto, nós oramos, né? Deus deu o aval. E esse é um projeto que visa abençoar. Como é que é o nome? Grupo de apoio emocional. Talvez, lembra quando eu falei de seu vizinho? Lembra quando eu falei, Dani, daquela amiga? Lembra, eu falei até com o Caio sobre uma determinada irmã. Irmãos, o momento é agora. Porque ser igreja entre quatro paredes é fácil. Agora, ser igreja além de quatro paredes, não perca essa oportunidade de usar essa ferramenta que é gratuita para ter um suporte espiritual e emocional para a sua vida e talvez para um parente seu. Pastor, eu estou com dúvida, após o término do culto, procure a Cíntia. Cíntia, como é que eu faço? Eu estou com dúvida, para mim não ficou claro. Assim, procura, irmãos, se inscreva. Porque vou falar para você, irmãos, eu estava conversando com um amigo meu que é pastor, e eu estava falando para ele quão difícil é os pastores sentarem para poder ter alguém que ouça, que o apoie, que o aconselhe. E você vê muitos pastores aí tendo depressão e abandonando tudo, por quê? Porque não tem um suporte espiritual, não tem um suporte natural. E não é só pastor não, irmãos. Jovem, velho, novinho, se não tiver, e Deus deu essa ferramenta aqui para a igreja. Todos entendendo, amém? Então você que está aqui, você que está conectado, meu irmão, o momento é agora, é oportunidade. Se inscreva no grupo de apoio emocional 0800, porque Deus não te criou para você ficar numa caverna. Deus ele não te criou para você ter uma vida isolada. Deus te confiou algo e isso vai florescer em nome de Jesus. Então eu quero incentivar você, procura hoje. Pastor, eu não consegui falar com a Cíntia hoje. Procura a pastora Liliane, procura a pastora Marcele, alinha com a diaconisa Dani, que é a secretária. Mas se inscreva, participe. Nós temos 4 ou 5 irmãos de fora. 5 que são de fora, não são da casa, inscritos.
Então é uma oportunidade do agir de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar. Fique de pé, pega para algo que Deus vai falar com você nessa noite. Já deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero chamar aqui a pastora. Vamos orar. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus derrame sobre você hoje uma unção de entendimento. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, colocamos diante de Ti a vida da Tua ungida. Senhor, nós somos a Tua igreja, nós somos a Tua noiva. Fala conosco nessa noite. Senhor, usa a vida dela. Se revela a cada um de nós, nos dê clareza de entendimento. Os nossos ouvidos, Senhor, estejam sensíveis e reconheçam a Tua voz nessa noite. O nosso coração esteja disposto a ser um coração ensinável, que recebamos hoje revelação da Tua palavra. E a palavra que iremos receber hoje vai nos fortalecer para essa semana, onde estamos adentrando um período que nós estamos em batalha espiritual, mas temos a certeza do Deus que nos capacita. Derrama o Teu óleo e ouça a nossa súplica nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você sentar, já vai abrindo aí a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. A nossa leitura vai do versículo 7 até o versículo 10. Mas antes de começarmos a leitura, eu queria que hoje nós enxergássemos algo um pouco maior do que a paternidade, um pouco além do Dia dos Pais. Como eu disse no início, nós vamos honrar a vida dos pais, nós vamos celebrar, somos gratos. Haverá um momento de oração sobre a vida de vocês. Temos um mimo, temos um lanche ao término do culto. Só que a Bíblia fala sobre gerações. E ela não está falando somente de pais e filhos. Ela está falando de um legado. A Bíblia fala para nós sobre algo que nós transmitimos. Ela fala para nós algo que é responsabilidade minha, é responsabilidade tua, é responsabilidade da igreja do Senhor. E está falando sobre aquilo que uma geração recebe de Deus e entrega para a próxima. E a gente vai ler exatamente aqui, em Juízes, capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 10. E esse versículo, talvez ele possa, se nós lermos com o entendimento, ele pode assustar um pouquinho, quando a gente entende o que aconteceu realmente aqui neste momento. E eu quero deixar uma pergunta para mim e para você nesta noite. O que a próxima geração receberá de nós? O que nós estamos transmitindo nos dias de hoje? Será o que vai vir depois de nós? Será que a geração que vem depois de nós encontrará apenas história, apenas tradição, apenas uma estrutura, uma igreja, só costumes? Versículo 7 vai dizer assim: o povo, NVI, o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que toda aquela geração foi recolhida, depois que toda aquela geração se uniu aos seus antepassados,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Me ajuda a pregar e fala para o irmão que está do seu lado. Essa nova geração não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Você pode se assentar. Senhor, foi a tua palavra que foi lida. Fala conosco nesta noite. A palavra de Deus vai iniciar nesse versículo 7 dizendo: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Ou seja, o povo serviu ao Senhor. Se ele serviu, ele conhecia ao Senhor. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, ou seja, depois de Josué, ainda continuavam servindo. E aí, se a gente pular rapidamente para o versículo 10, ele vai falar que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e não tinha conhecimento do que o Senhor havia feito para Israel. Eu quero que você perceba que isso é algo atual. Não é algo que aconteceu lá atrás. É algo que pode acontecer hoje nas nossas vidas. Uma geração que viu e a outra não conhecia. Uma geração que experimentou que a outra não tinha um relacionamento. Como uma geração que viveu, que viu, que experimentou de tantas coisas que Deus permitiu eles verem e viverem, chegou ao ponto de produzir uma geração que não conhecia o Senhor. Faltaram milagres no deserto? Não. Foram muitos. Foram muitos livramentos visíveis e palpáveis para aquela geração. Não faltaram testemunhos, não faltaram histórias. Israel tinha uma história extraordinária com Deus, mas a experiência não é, guarda isso, a experiência ela não é automaticamente transferida, repassada, se nós não fizermos a nossa parte. Por isso que hoje essa palavra não se diz respeito somente ao sacerdote, somente ao pai, mas também a mim e a você, mãe, avó, tia, tio. Timóteo, a palavra de Deus vai falar que quem transferiu a fé para Timóteo foi sua mãe e sua avó. A Bíblia, ela registra, Deus é perfeito, então ela registra tudo aquilo que ela precisa que nos dias de hoje fosse salientada na minha e na sua vida, amém? Então Deus fez questão de escrever que o que foi transferido para Timóteo foi através de sua avó e de sua mãe. Então, uma geração ela pode experimentar Deus e assim falhar em apresentar Deus para a próxima geração. E a gente está conversando aqui hoje exatamente porque nós não queremos ser essa geração que não imprimiu na próxima geração, que eu vou usar um pouco mais, a geração de hoje. Porque eu não vejo as crianças, eu não vejo os jovens, eu não vejo os adolescentes como a geração que está por vir. Eu vejo as crianças, eu vejo os jovens, eu vejo os adolescentes como a geração que já faz parte da igreja do Senhor. Só que antes de Juízes, precisamos voltar um pouquinho. Israel não começou em Juízes. Israel começou em Abraão. Amém? Deus chamou Abraão e fez o quê? Uma aliança. A promessa passou por Isaac, depois passou por Jacó,
Os seus descendentes de Jacó foram para o Egito e ali cresceram como um povo. Mas esse povo se tornou escravo. Então Deus levantou Moisés e Deus tira Israel do Egito. Mas perceba algo, Deus não estava simplesmente interessado em tirar Israel do Egito. Ele não estava somente interessado em tirar Israel de um lugar. Ele estava formando um povo. Ele estava forjando um povo. Ele estava trazendo o povo a viver aquilo que precisava para chegar ao entendimento necessário. Ele estava levando um povo no deserto para experimentar de coisas que fariam marcas na vida deles. Coisas que seriam passadas de geração em geração. Israel precisava aprender quem era Deus. Israel precisava aprender a confiar. Precisava aprender a obedecer e aprender a lembrar. Porque Deus sabia de algo que nós também precisamos entender, que o que uma geração experimenta precisa ser transformado em memórias para a próxima geração. Sabe essa geração que está dentro da sua casa? E eu não estou falando de idade. Eu estou falando daquela pessoa que te procura porque precisa receber uma palavra. Eu estou falando de pessoas que olham para você e se espelham em ti. Eu estou falando de pessoas que você influencia. Então aqui nós não estamos falando de pastores, nós não estamos falando apenas de líderes. Também estamos falando, mas nós estamos falando de você. Que no seu local de trabalho ou aonde você mora, dentro da sua família, existem pessoas que olham para você e se espelham em você. Só que essa pessoa, ela vai olhar para a sua vida, não só por aquilo que você diz, mas por aquilo que você vive repetidamente, dia após dia. E a nossa conversa de hoje é justamente também esse ponto. Será que as pessoas que estão vivendo comigo, as pessoas que talvez não vivam comigo, mas que se eu trouxesse uma semana para a minha vida, em cada escolha, em cada detalhe, em cada ação, em cada pensamento, em cada atitude, veria Deus em minha vida? Porque, escuta, não basta somente falar, é preciso vivermos. Então, por isso que são ações repetidas dias após dias. E por isso que Deus estabeleceu para o povo de Israel naquela época uma cultura de lembrança. Como assim, pastor, uma cultura de lembrança? A Páscoa ela deveria ser explicada aos seus filhos. Os mandamentos, elas precisavam ser ensinados. As festas deveriam recontar e contar e contar as histórias do povo de Israel. E a pedra lá no meio do Jordão era um memorial. E se verá por que Deus tinha essa preocupação de dizer que não deixem que aquilo que eu fiz desapareça quando vocês morrerem. Porque ele sabia que a geração atual, se não imprimisse na vida da próxima geração, os feitos do Senhor não seriam transferidos. Abra ali para mim, pastor. Deuteronômio, por favor. Capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 12. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Próximo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos.
Fale sobre elas quando estiverem sentado em casa, e quando andar pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes, nas portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, como cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Aqui o Senhor está alertando Israel. Aqui o povo de Israel ainda iria entrar na terra prometida, em uma terra onde eles viveriam, em lugares que não foram construídos, mas da forma com que Deus coloca aqui, era do bom e do melhor. Eles iam se alimentar de frutas, eles iam se alimentar de plantações que não foram eles que plantaram, ou seja, que não era do suor do seu trabalho. Eles iriam desfrutar algo iriam beber água de poços que não foram eles que cavaram. Eles iriam usufruir. Mas aqui existia um alerta: tomem cuidado. Porque Deus sabia que existia um perigo maior do que a escassez, que era a abundância sem memória. Enquanto estavam no deserto, dependiam do maná. Todo dia eles dependiam da provisão. Mas quando tivessem comida armazenada, casas, terras e segurança, poderiam começar a pensar: eu conquistei, eu consegui. E aqui nesse texto, Deus estava dizendo: não se esqueça de quem sustentou vocês. E como eu disse, isso é extremamente atual. Porque nós costumamos pensar que o grande perigo para a próxima geração são as dificuldades que hoje eu e você passamos. Mas existe um perigo muito maior do que esse. Ter tudo e não saber de quem tudo isso veio. Uma geração, ela pode crescer com acessos. Quantos acessos tecnológicos nós temos hoje? Vários. Hoje você quer uma informação, hoje você quer acrescentar um conhecimento, você quer ter uma dúvida, você não precisa chegar em casa para acessar o seu computador, basta você pegar o seu celular e acessar a informação que você quer. Nós temos tecnologia, nós temos informação, nós temos conforto, nós temos oportunidade e assim, mesmo assim, podemos ter uma geração espiritualmente pobre. Por isso que Deus diz para mim e para você nesta noite: lembrem-se, porque a fé, ela não foi feita para ficar parada em nós. A fé, ela foi feita para ser transferida para aqueles que nós influenciamos. E Deus aqui em Deuteronômio, nós acabamos de ler, Ele vai falar lá no versículo 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu inculcarás a teus filhos. E então Deus ainda acrescenta: assentado à tua mesa,
andando pelo caminho, ao deitar-se, ao se levantar. Isso é muito profundo, porque Deus não criou uma fé para funcionar apenas no templo. Deus não criou uma cultura para ser empregada apenas entre quatro paredes. Deus não criou algo para que pudesse morrer em nós, não. A fé, ela deve entrar na nossa rotina. A fé, ela precisa ser vivida. São nas nossas conversas. É na mesa dentro da tua casa. É na mesa no teu local de trabalho. É na tua caminhada. É dentro do teu quarto. É de dia, é de tarde, é de noite. Essa fé, ela precisa ser como o ar que você respira. Nós precisamos exalar. Isso que é exalar o bom perfume de Cristo. Por isso que a pergunta é: o que nós temos ensinado através da nossa rotina? O que a gente tem exalado? O que nós temos transbordado? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, amém? E de que o nosso coração está cheio nessa noite? Eu sei que preocupações existem. Eu sei que a aflição bate na nossa porta. Eu sei que os credores ligam de tempo em tempo, toda hora, se deixar. Eu sei que o próximo problema não espera nem o de hoje ser resolvido para já se apresentar. Distrações, queridos, disfarçados de preocupação. Distrações disfarçados de coisas necessárias para sobrevivermos aqui nessa terra. Mas nós não podemos esquecer que em todo o tempo, mesmo que eu e você não saibamos, estamos influenciando pessoas. Um jovem influencia pessoas mais novas. O Miguel já é exemplo para o João Pedro. Um professor em todo o tempo está influenciando seus alunos. Líderes influenciam seus liderados. Adultos influenciam crianças, influenciam até outros adultos. Nós influenciamos novos convertidos. Fala para o irmão que está do seu lado: você é uma ponte. E nós, como pontes, o que estamos permitindo que passe por ela para a próxima geração? Como pontes, o que nós estamos permitindo que seja transferido para os nossos filhos? Depois da morte de Moisés, Josué assumiu. E Israel experimentava coisas extraordinárias. Assim como o povo experimentou coisas grandes lá no Egito. O Jordão, na saída do Egito, o Jordão se abriu. E aí aquela geração de Josué estava prestes a ver Jericó cair. Estava prestes a ver Deus entregar a vitória. Estava prestes a entrar na terra prometida. E aí Josué chega ao final de sua vida e diz, ele deixou registrado, com fé e com convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas observe novamente lá em Juízes capítulo 2, versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E também todos os dias dos anciãos. Eles viram, eles conheciam, eles experimentaram. Mas Josué morre
os anciãos morrem e uma nova geração levanta, e o texto diz, e é algo que quando eu parei e falei, Senhor, o que o Senhor deseja que eu multiplique. E aí quando eu li, queridos, no versículo 10, que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, doeu. Doeu porque nós podemos estar forjando geração que se levantará sem conhecer Deus. Mas, pastora, eu ensino meu filho, eu trago ele ao culto. Mas, queridos, é possível os nossos filhos conhecer a igreja. É possível aqueles que nós influenciamos conhecer a liturgia, as músicas, os versículos, a história da Bíblia. Pode ter uma linguagem cristã e ainda assim não conhecer profundamente, de forma viva, e ter tido uma experiência com o nosso Senhor. Então eu não estou falando para mim e para você que os nossos filhos não estão sendo imersos numa cultura cristã. Eu estou falando para mim e para você que não basta ser imerso numa cultura cristã. É preciso, é necessário ensinar o nosso Deus do secreto para a próxima geração. Porque a próxima geração não precisa de cristãos perfeitos. Não. A próxima geração precisa conhecer cristãos que insiram e demonstrem em todo tempo o amor, o perdão, o recomeço. E mesmo quando tudo está no silêncio, Deus continua trabalhando. Mas como eu vou fazer isso? É trazer a próxima geração para dentro da nossa vivência. Filho, eu errei, me perdoa. Filho, hoje nós não temos, só temos isso aqui. Mas o Senhor é provedor e Ele proverá. Ele não nos abandonou. A nossa fé não está firmada naquilo que nós vemos. A nossa fé está firmada no poder do nosso Deus, que fez grandes feitos. Vamos ajoelhar e vamos orar. Hoje nós não temos. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus Altíssimo, que inclina os seus ouvidos ao nosso favor e que opera milagres como operou no passado. Nós não precisamos ser perfeitos para a próxima geração. Nós precisamos elevar a próxima geração a mais do que conhecer o Senhor. Precisamos fazer com que elas vivam o poder da oração, vivam o poder da palavra de Deus, vivam o poder do dobrar o joelho, vivam o poder de continuar clamando quando nada parece acontecer. A próxima geração, eu vou repetir para vocês que a próxima geração, ela não será impactada por aquilo que está sendo falado apenas. Mas a próxima geração, ela vai ser impactada por aquilo que acontece repetidamente, dia após dia, na minha e na sua vida. Então, nós precisamos contar. Coloca para mim, Miguel, por favor, Salmos 78. Porque Deus é perfeito, queridos.
Ele não traz somente para nós aquilo que precisa ser alertado, mas Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a direção. E Salmos 78, do versículo 1 ao versículo 8, vai dizer assim: povo meu, escute a minha instrução. Incline ouvidos às minhas palavras, às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não a esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que o ensinem aos seus filhos, para que a próxima geração os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus. Não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam os seus mandamentos. Não seriam como os seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Deus fala para mim e para você nesta noite: não esconda, não oculte, não omita para a próxima geração, para que eles depositem a sua confiança e sejam obedientes, para que não seja uma geração rebelde, uma geração que não dura nas dificuldades, uma geração que são espalhadas pelo vento, mas uma geração aprofundada. E nessa noite eu declaro sobre a sua vida, família Nova Jerusalém Taquara, que nós nos moveremos, que nós nos manifestaremos sobre a próxima geração, seja o nosso filho, ou seja aqueles que influenciamos, ou seja aqueles que estão olhando para nós. Nós conseguiremos imprimir, nós conseguiremos transmitir, nós não ocultaremos os grandes feitos do Senhor. Nós conseguiremos levar para a próxima geração o nosso Deus e conseguiremos fazê-los viver pelo caminho da verdade e pelo caminho da vida. Nós não permitiremos, e é um compromisso que eu convido para mim e para você, que nós não permitiremos que a próxima geração não se levante sem conhecer muito além do que Deus fez, mas sem conhecer realmente o Deus dos feitos. Porque existe uma diferença de conhecermos os feitos do Senhor para conhecermos o Deus dos feitos. E Pai, o Senhor comissionou você como sacerdote. E como sacerdote, a sua responsabilidade é não permitir que a sua casa não receba a nutrição e o alimento necessário para se levantar como uma geração que confia e obedece ao nosso Deus. Amém? Eu te convido nesse momento a você ficar de pé. Convido você a fechar seus olhos nesse momento.
momento em que nós vamos olhar para trás. Pense em uma pessoa que ajudou você a conhecer Deus. Não pense apenas em quem lhe ensinou um versículo, mas pense em alguém cuja vida mostrou Deus para você. Talvez essa pessoa não esteja mais aqui. Talvez essa pessoa não esteja mais viva. Talvez você não teve nunca a oportunidade de agradecer. Mas eu quero que você pense nessa pessoa que lhe ajudou você se tornar a pessoa que você é hoje espiritualmente falando. O que essa pessoa deixou em você? E aquilo que foi deixado dentro de você, que é o legado. Quem está hoje recebendo aquilo que um dia alguém colocou dentro de você? Porque um dia fomos nós, a geração que estava por vir. Um dia éramos nós, queridos. Mas hoje nós somos a geração responsável pela próxima. Nós não fomos chamados apenas para sobreviver à nossa geração, nós fomos chamados para preparar a próxima geração. E Deus não quer. E Deus está falando para nós nesta noite, não permita que morra em você aquilo que eu plantei. Que a nossa caminhada não venha ter o foco e a perspectiva apenas em conseguir sobreviver a este mundo. Mas que nós possamos levantar as mãos e falar: eu ajudei outro a permanecer. Eu gostaria que você, que tomou para si esse alerta e quer assumir essa responsabilidade de não permitir que não seja transferido para a próxima geração, eu te convido a levantar as suas mãos. Não somente os pais, porque isso é uma responsabilidade nossa como igreja do Senhor. Mas se você é pai, pensa nos seus filhos agora. Se você é mãe, também pense neles. Se você é avó, pense nos seus netos. Se você é tia ou tio, pense nos seus sobrinhos. Se você é jovem, pense em quem olha para você. Se você é líder, pense nas pessoas que Deus confiou às suas mãos e que você influencia. Se você é novo no caminho, novo convertido, não importa. Pense em como sua transformação pode transformar a vida de outras. E pergunte a si mesmo: o que eu recebi de Deus que não pode morrer em mim? O que a próxima geração precisa receber através da minha vida? Qual a marca espiritual que hoje eu escolho deixar na vida de pessoas? Coloque a mão no seu coração nesse momento. Porque agora, ao invés de pensar naquele que deixou um legado em você, eu te convido a você pensar em você mesmo. E eu quero orar por você. Senhor, que não sejamos uma geração que pense apenas no que recebe. Que não sejamos uma geração, Senhor, que não transmite. Que
Que não sejamos uma geração que esconde aquilo que tu fizeste, ó Pai. Nós queremos contar. Nós queremos falar de Ti. Mas nós queremos viver contigo. Não queremos que a próxima geração, Senhor Jesus, conheça apenas a nossa religião. Não queremos que a próxima geração conheça somente uma liturgia. Não queremos que a próxima geração conheça apenas uma estrutura, Senhor. Queremos ser responsáveis por elas conhecerem a Ti, ó Pai. E por isso, nesse momento, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Colocamos não a próxima geração, mas colocamos a nossa geração, ó Pai. E nós reconhecemos que recebemos muito mais do que histórias, ó Pai. Nós reconhecemos que recebemos muito mais do que testemunhos e palavras. Porque pessoas oraram por nós, porque pessoas nos ensinaram, porque pessoas permaneceram do nosso lado. E aquilo que nós recebemos, nós nos comprometemos, ó Pai, e declaramos que não morrerá em nós. Levante-nos, Senhor Jesus, como uma geração que conhece a Tua voz. Levanta-nos, Senhor Jesus, como uma geração que ama a Tua palavra. Levanta-nos, Senhor Jesus, como uma geração que não vive apenas experiências antigas, mas que tenhamos as nossas próprias experiências. Porque, Senhor, é diferente. É diferente contar como vivemos, Senhor Jesus. Quando experimentamos, ó Pai, é diferente transmitir. Que a nossa casa, Senhor, seja um lugar de fé. Que a nossa mesa, Senhor, seja lugar de conversas frutíferas. Conversas, Senhor Jesus, aonde o Senhor estará sendo semeado e plantado. Que os nossos relacionamentos sejam pontes, ó Pai. Que os mais velhos ensinem aos mais novos. Que os adultos sirvam, Senhor. Que os jovens influenciem, ó Pai. E que a próxima geração, Senhor, seja cuidada, ó Pai. E que cada geração encontre dentro da Tua casa, ó Pai, espaço para crescer em Ti. Porque, Senhor, não queremos terminar apenas bem. Queremos deixar uma geração preparada para continuar. Queremos deixar uma geração, Senhor, em que saiba em quem confiar. Queremos deixar uma geração, Senhor Jesus, de corações obedientes a Ti, ó Pai. Aonde os ventos virão, mas elas permanecerão. Fundamentadas na rocha, enraigadas em Ti, ó Pai. Nossa torre forte. E que a próxima geração conheça através de nós o Senhor. É isso que nós oramos. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, querido. Aleluia. Amém, irmãos? Guarda essa palavra. Uma palavra muito forte, né? Eu chamar a pastora Marcele para fazer o pedido da oferta. Às vezes a gente acha que o melhor legado que a gente pode deixar é uma casa própria, são bens.
E está tudo bem. Não é errado. Errado é quando a gente serve a Deus e os nossos filhos, após o nosso reconhecimento, recolhimento, a nova geração não lembra dos feitos do Senhor. Então, que você não seja lembrada mais como uma mãe, como uma avó, como um pai, como um tio, como um cara legal que faz isso, faz aquilo, mas que você seja lembrado como aquele que levou a sua casa a lembrar dos grandes feitos do Senhor. Amém? Chama a série, dízimo e oferta são culto a Deus. Tá, irmãos? Logo em seguida, acho que tem mais uma palavrinha e a gente vai estar encerrando. Amém. Paz, queridos, boa noite. Vocês estão cansados ou com fome? Vamos lá, gente. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, diz assim a parte B: porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Esse versículo aqui faz a gente compreender que o que nós temos, a totalidade, veio de Deus. Então, quando a gente compreende esse versículo, nós ofertamos de uma maneira diferente, porque nós estamos reconhecendo, nós estamos atribuindo de que se nós temos algo hoje, seja esse algo um montante ou um pouquinho, quem é a fonte, gente? O Senhor. Vou ler novamente. Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Então eu quero te convidar nessa noite, Dia dos Pais, 9 de agosto, a você não sair daqui nessa noite sem ofertar algo para aquele que é a fonte de tudo que tem chegado até a sua vida. Ah, mas então eu vou ofertar 15 centavos. Amém. Ah, pastor, eu vou ofertar R$1. Amém. Eu vou ler pela terceira vez. Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Então não saia daqui nessa noite sem você ofertar uma quantia. E eu não estou me referindo a qual quantia, mas entregue ao Senhor, reconhecendo que vem dele. Aqui atrás a gente tem o QR Code. Se você quiser um envelope, se você é mais da antiga e não é muito tecnológico e gosta do dinheiro na carteira, amém, você também pode ofertar. Mas não saia daqui nessa noite sem ofertar ao Senhor. Amém? Enquanto vocês ofertam, eu vou fazer uma oração. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Nós conseguimos olhar para trás, Jesus, e ver a quantidade de desafios que nós superamos, enfrentamos. E nós reconhecemos, Senhor, que não foi a força do nosso braço que nos fez transpor os problemas. Foi porque a tua poderosa mão, ela está estendida sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Pai, a saber administrar os nossos recursos, porque o Senhor tem permitido que entre, e muitas vezes, Senhor, somos nós que não sabemos administrar aquilo que está entrando. Ah, Senhor, eu te peço, nos dá, Pai, discernimento, nos dá sabedoria, que nesse mês de agosto, Senhor Deus, tenhamos uma responsabilidade diferente com as nossas finanças. Nos ensina, Senhor Deus, a saber priorizar aquilo que é prioridade na nossa vida. E que essa palavra, Senhor, ela seja viva dentro de nós, reconhecendo que tudo vem de Ti. Eu não sei, Senhor, como a Tua igreja,
ela se encontra hoje, Pai, de preocupação, de problemas resolvidos, daquilo, Senhor, que eles apresentaram diante de Ti nessa noite. O que eu sei, Pai, é que o Senhor não erra e o Senhor não perde o controle das nossas vidas. Por isso, Pai, nós te apresentamos as necessidades financeiras da Tua casa. Nós te apresentamos, Senhor Deus, todos os compromissos que a Nova Jerusalém Taquara, ela precisa honrar, nas datas que foram estabelecidas. Nós te pedimos, Senhor, nos dá, Pai, condições cada vez mais de avançar como Tua igreja, honrando, Senhor, com aquilo que nós assumimos, que haja recursos, Senhor. Dá, Pai, ao Teu povo a prosperidade financeira. Nós não nos movemos, Senhor, por bens materiais, mas nós sabemos, Pai, o que a Tua palavra diz acerca de princípios cumpridos. Por isso, abençoa a Tua igreja. Aqueles, Senhor Deus, que nessa noite ofertaram com centavos, mas ofertaram com alegria. Abençoa, Senhor, a vida do Teu povo. Aqueles, Senhor Deus, que já há bastante tempo tem condições, Senhor, de ofertar com quantias, Senhor, mais relevantes. Continua, Senhor Deus, mantendo o coração do Teu povo em Ti. E aquelas pessoas, Senhor, que hoje ficaram apenas desejosas, porque gostariam de ter, Senhor, alguma quantia para ofertar, mas não tinham. Senhor, abençoa o Teu povo, faz prosperar a Tua igreja. Nós te apresentamos, Senhor, os nossos celeiros, nós te apresentamos as necessidades dessa casa e nós te pedimos, Senhor, faz mais uma vez. Move as Tuas águas, Senhor, no mês de agosto e nos abençoa. Assim eu oro, Pai, crendo no milagre, na provisão, no Teu mover, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos terminando, mas você não vai embora. Eu quero finalizar dando a bênção apostólica. Papai, parabéns. Nossa, a mãe faz aniversário, Dia das Mães é 364 dias no ano. O do pai é um dia só, né, irmãos? Mas é bênção. Mas que você tenha uma noite abençoada. E nós vamos o sorteio vai ser lá atrás, né? Vai ser aqui agora? Ah, tá. Tem uns mimos ali para ser sorteado. Senhor, toma posse, Pai, lembra de mim, Senhor. Mas, tem lanche. Então, nós vamos dar a bênção apostólica, você não vai embora, nós vamos fechar o portão para te obrigar a passar por aqui. E esse lanche é quanto lanche? 0,800. É só Deus falando assim para você. Lembra para os seus filhos. Sabe, Kátia? Lembra para os seus netos, para os seus bisnetos, que não foi o homem que fez, que não foi o homem que deu, que foi Deus quem fez, usando outras pessoas, mas foi Deus que fez. Que eles possam olhar para o telhado. Foi Papai do céu que abençoou a Bisa. Foi Deus quem fez. Amém? Fique de pé. Manel, pode abaixar ali, por favor. Isso. Aleluia. Quem está fora é melhor entrar, hein? Que a gente vai baixar. Que Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma semana abençoada. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, guardando a tua entrada, guardando a tua saída, e que você possa ver a mão de Deus agindo em você e através de você. Senhor, despede o teu povo, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelo teu favor. Muito obrigado pela tua palavra. Que essa palavra possa queimar nos nossos corações. Que essa palavra possa
ruminar, que nós possamos ruminar essa palavra. E que nós não venhamos a nos esquecer daquilo que Deus fez. O nosso nome está escrito no livro da vida, não pelas nossas obras ou pelo nosso serviço, mas por Cristo que derramou o sangue na cruz. Os meus filhos precisam saber, os meus netos precisam saber aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e doces consolações do Eterno Santo de Israel, permaneça sobre a tua vida e sobre a tua família, de agora e para sempre. Aquele que crê e recebe, diga: Deus abençoe. Manel, pode baixar aí, por favor. Deus abençoe a tua vida, querido. Domingo, Escola da Palavra e Santa Ceia. Deus te abençoe e vá em paz, querido.